Olá, bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar numa análise bem profunda dos Salmos. Ela é baseada nas percepções de um ministro que, assim, estudou esses textos muito a fundo. Vamos tentar descobrir juntos como esses poemas antigos são vistos aqui. É como um tecido complexo, sabe? Que mistura sentimentos humanos bem intensos, às vezes até desconfortáveis, né? Com revelações divinas que são surpreendentes, especialmente sobre Cristo e o plano maior de Deus, o que essa análise chama de sua economia. A ideia aqui é ir além do superficial mesmo, é tentar extrair as pérolas de sabedoria e entender por que essa visão considera os salmos tão cruciais, mas talvez de um jeito um pouco inesperado. Bom, vamos começar a desembrulhar isso então. Um ponto central que aparece logo de cara é essa ideia de que os salmos muitas vezes mostram uma mistura. O que seria isso exatamente? Exato. Essa perspectiva que a gente está explorando hoje, ela argumenta que, junto com louvores e profecias inspiradas, a gente encontra nos Salmos expressões bem humanas. Elas refletem a experiência, as emoções e, às vezes, as limitações do próprio salmista, né? Um exemplo que chama a atenção está lá nos Salmos 40 e 41. Davi, sabe, no meio do sofrimento com os inimigos, ele chega a pedir a Deus para pagar o mal deles, como a gente lê no Salmo 41, verso 10. É um desejo de retribuição bem direto. E isso cria um contraste interessante com o que vem depois, no Novo Testamento, não é? Exatamente. O estudo que a gente está vendo aponta essa tensão. Lá no Novo Testamento, a instrução é amar os inimigos, né, como em Mateus 5, 44. Outro ponto é quando Davi fala da própria integridade dele, como motivo para Deus o ajudar. Está lá no Salmo 41, verso 12. Mas assim, do ponto de vista da revelação divina que veio depois, que foca na graça, essa análise argumenta que a gente não tem essa integridade por nós mesmos diante de Deus. Então fica essa dinâmica, sabe? Entre o sentimento humano, que está registrado ali, e o que o estudo chama de conceito divino, que seria mais elevado. E essa tal mistura não fica só nesses exemplos, certo? Deve ter outras passagens onde essa linha entre o humano e o divino fica meio evidente. Sim. Outra imagem que essa análise usa é aquela descrição poética de Deus cuidando de Davi doente, quase como uma enfermeira, sabe? Diz que Deus revolve-lhe o leito na sua doença, lá no Salmo 41, 3. A interpretação dada aqui sugere que isso talvez indique um foco muito grande do Davi em si mesmo, na situação dele. E olhando para os Salmos 52 até o 67, por exemplo, essa leitura os considera cheios desses sentimentos complexos. O anseio por Deus pode existir junto com lembranças amargas ou até desejo de vingança. A sugestão é que o ideal mesmo que a gente vê mais tarde seria um suspiro puro por Deus sem essa mistura terrena. Então a abordagem não é descartar os salmos por causa dessas expressões humanas, mas sim ler com mais atenção, com discernimento. É isso. Exatamente isso. A análise não invalida os Salmos, de forma alguma. Pelo contrário, ela ressalta a importância deles, mas sugere que a gente precisa de uma, como diz, uma mente renovada e iluminada para interpretar. O desafio é conseguir distinguir entre a expressão da alma humana, com as dores, paixões, limitações, e a revelação de Deus que também está ali, apontando para coisas maiores, eternas. E aqui a coisa fica realmente interessante, porque apesar dessa complexidade humana toda, essa leitura afirma com todas as letras que os Salmos têm revelações maravilhosas sobre Cristo, como a centralidade e universalidade da economia de Deus. Como é que isso se revela? Sim, e é nesse ponto que está o valor mais profundo do Salmo segundo essa perspectiva. Vários salmos são vistos como marcos proféticos, assim, cruciais sobre a pessoa e a obra de Cristo. Eles vão pintando um retrato dele aos poucos. Poderia dar pra gente alguns exemplos-chave dessa visão, para ficar mais claro? Claro. Podemos começar pelo Salmo 2. Ele é visto como uma revelação fundamental de Cristo como o ungido de Deus, o Messias.
Ali ele é apresentado como o filho gerado por Deus. E é fascinante que Atos 13 e 33 usa diretamente o versículo 7 do Salmo 2, aquele "Tu és meu filho, eu hoje te gerei", para falar da ressurreição de Cristo. E o Salmo também mostra ele como o rei estabelecido por Deus que vai reinar sobre as nações. Nossa, que conexão forte entre o Antigo e o Novo Testamento. E sobre os sofrimentos de Cristo, os Salmos falam disso também? Assim, o Salmo 22 é central para isso. É uma descrição muito viva, detalhada dos sofrimentos de Cristo na cruz. Inclui até palavras que ele mesmo disse, como Deus, meu, por que me desamparaste?" É o primeiro versículo do Salmo 22. Essa leitura interpreta o Salmo 22 como a revelação da morte substitutiva dele, onde ele tomou o nosso lugar. É um salmo que mostra a profundidade da identificação dele com a gente, no nosso sofrimento e pecado. E além do sofrimento, a glória, a realeza dele também aparecem. Com certeza. O Salmo 45 é considerado aqui talvez o mais alto e profundo salmo sobre Cristo, na sua majestade como rei. Ele é exaltado pela beleza dele, és o mais formoso dos filhos dos homens, diz o verso 2. Pela vitória sobre o mal, pelas virtudes. E a análise aqui usa a figura do rei e da rainha como uma tipologia. Ou seja, são figuras do Antigo Testamento vistas como símbolos que apontam para realidades espirituais maiores, né? Nesse caso, o rei representa Cristo e a rainha não seria uma pessoa literal, mas a igreja, na sua união gloriosa com ele, formada pelos crentes vencedores, que participam da realeza dele. Esse é um ponto importante, saber distinguir a mensagem espiritual, a tipologia, do contexto histórico literal. Entendi. A tipologia funciona como uma chave de leitura, então? E tem alguma profecia sobre a missão de Cristo, o propósito da vinda dele? Sim, o Salmo 40, versículos 6 a 8, é visto como uma grande profecia nesse sentido. O texto diz: "Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste. Então eu disse: eis aqui estou. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu." Essa passagem é citada lá em Hebreus 10, e a interpretação que é dada é profunda. A frase "os meus ouvidos abriste" ou "perfuraste", em outras traduções, simboliza a obediência total de Cristo, tipo um servo voluntário. E a citação em Hebreus que fala "corpo me preparaste" aponta para a encarnação. Era preciso um corpo para ele poder oferecer como sacrifício, né? O ponto central nessa leitura é que Cristo veio para cumprir perfeitamente a vontade de Deus. Ele substituiu toda a antiga ordem de sacrifícios de animais, a antiga economia divina, pelo seu sacrifício único, inaugurando a nova aliança, a nova economia de Deus. Fica bem claro como, nessa perspectiva, esses salmos vão construindo, aos poucos, uma imagem rica com várias facetas de Cristo, revelando quem ele é, o que ele fez e o papel central dele no grande plano de Deus. Exatamente. Não são só cânticos isolados, sabe? São peças que se encaixam para mostrar a centralidade e a universalidade de Cristo na história da salvação. Seguindo essa linha, então, além de revelarem Cristo, como é que os salmos anunciam a igreja segundo essa análise? Você mencionou as imagens de casa de Deus e cidade de Deus. Correto. Tem uma progressão que é identificada aqui também. Os salmos começam com um foco forte na lei, como a gente vê no Salmo 1. Mas eles avançam para um desejo mais direto, mais pessoal por Deus, como naquele clássico Salmo 42:1, né? "Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma." Esse anseio profundo, argumenta-se, leva ao desejo de morar na presença de Deus, na casa e na cidade dele. E o que representam essa casa e essa cidade nessa visão? A casa de Deus, primeiramente, nessa interpretação, é o próprio Cristo encarnado. Como João fala no capítulo 1, verso 14, "O Verbo se fez carne e habitou", que literalmente é tabernaculou entre nós. Ele foi a primeira morada de Deus aqui. Mas essa casa se expande, a igreja se torna a extensão dessa morada. Paulo escreve isso em Efésios 2:22, que nós somos edificados para a morada de Deus no Espírito. Então a casa de Deus é um lugar de habitação mútua, a gente em Cristo e Deus na gente, e de desfrutar das riquezas de Deus. Como sugerido em Salmos como o 23, "Habitarei na casa do Senhor para todo sempre", o 27, o 36.
Uma morada viva, que vai crescendo. E a cidade? O que ela representa? A cidade de Deus é vista como o reino de Deus. Jerusalém, e mais especificamente Sião, o monte do templo, servem como tipo, como símbolo. É interessante que os Salmos 46 a 48, que celebram a segurança e a glória da cidade de Deus, vêm logo depois do Salmo 45, que exalta o rei. Afinal, um rei precisa de um reino, né? De uma cidade. Nesses salmos, Deus é retratado como estando no meio dela, jamais será abalada, Salmo 46.5, sendo o refúgio dela. Tem também aquela imagem bonita de um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, Salmo 46.4, que é interpretado como o fluir da vida do Deus triuno. E Deus se faz conhecer nos palácios da cidade, Salmo 48.3. Essa leitura associa esses palácios às igrejas locais, como as expressões visíveis do reino de Deus aqui na Terra. E isso se liga de volta com a figura da rainha lá do Salmo 45. Perfeitamente. A rainha, que é entendida como a igreja na sua glória corporativa, e as companheiras dela, os crentes vencedores, não são só parte da casa, a morada, mas também da cidade, o reino. Elas refletem a função real da igreja associada ao rei, participando do domínio dele. É fascinante pensar como essa poesia tão antiga, vista por essa lente, pode oferecer um modelo tão rico para a gente entender não só a pessoa de Cristo, mas também a natureza da comunidade espiritual, o pertencimento e até a nossa vocação dentro do plano maior de Deus. Um ponto que essa análise que a gente está vendo parece enfatizar bastante é a ideia da revelação progressiva na Bíblia. Como isso afeta o jeito que a gente deve ler e aplicar os Salmos hoje? Essa é uma chave de interpretação crucial nessa perspectiva. Significa que os Salmos, embora sejam inspirados por Deus e fundamentais, são vistos como parte de uma etapa intermediária da revelação. O nível espiritual que está expresso ali, muitas vezes focado em justiça terrena, retribuição ou na experiência humana do salmista com suas lutas e sentimentos. Segundo essa visão, ainda não alcançou a plenitude que foi revelada no Novo Testamento. O Novo Testamento traz à luz realidades mais profundas, sabe? Como a vida no Espírito Santo que mora na gente, a experiência transformadora da cruz e da ressurreição no dia a dia do crente, e a união íntima com Deus, aquela mistura do divino com o humano regenerado, que Paulo descreve, por exemplo, em Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. E Gálatas 2,20. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a recomendação não é simplesmente copiar tudo que a gente lê nos Salmos, especialmente alguns sentimentos ou pedidos mais, digamos, terrenos. Advertência clara nesse sentido, sim. Seguir cegamente certos sentimentos expressos nos Salmos, como aquele desejo de vingança que aparece em alguns, sem passar pelo filtro iluminador do Novo Testamento, seria um erro, de acordo com essa interpretação. Mas veja bem, isso não diminui em nada a importância dos Salmos, nem a inspiração deles. Eles são essenciais. Eles fornecem o pano de fundo histórico, as profecias explícitas, como a gente viu com o Salmo 2.7, lá em Atos 13:33, e os tipos e sombras, que não só apontam para Cristo, mas também ajudam a iluminar e confirmar as verdades plenas do Novo Testamento. A questão toda é manejar bem a palavra da verdade, como Paulo diz a Timóteo. 2 Timóteo 2,15. É entender como cada parte da Escritura contribui para o desenrolar do plano eterno de Deus, a sua economia centrada em Cristo. Ou seja, não é uma questão de escolher entre o Antigo e o Novo Testamento, mas de valorizar o conjunto da revelação bíblica como um todo, como um organismo vivo que cresce, percebendo como cada parte, incluindo os Salmos, contribui para a imagem completa. Exatamente isso. É apreciar a continuidade e, ao mesmo tempo, a progressão. Os Salmos lançam fundamentos que são indispensáveis, e o Novo Testamento constrói sobre eles a estrutura completa. Tudo converge para Cristo e para o seu propósito eterno para a Igreja. Bom, para a gente resumir nossa conversa de hoje, que foi baseada nas percepções desse estudo tão dedicado aos Salmos, a gente viu como eles são interpretados como uma tapeçaria rica, né? Onde fios de sentimentos humanos bem intensos se misturam com fios de ouro da revelação divina.
Observamos que mesmo com as expressões da condição humana, esses textos apontam de forma consistente para Cristo como figura central e universal na economia de Deus, através de profecias e tipos bem marcantes. Exploramos como eles anunciam a igreja usando as imagens de casa e cidade de Deus e entendemos a importância de ler os Salmos dentro do fluxo da revelação progressiva, usando o Novo Testamento e o propósito eterno de Deus como chave para a interpretação específica. Ela sugere uma jornada interessante no nosso próprio relacionamento com Deus. Muitos salmos celebram o desfrute da bondade externa de Deus. A proteção, a provisão, o livramento dele. São aspectos maravilhosos, reais da sua graça, sem dúvida, só que a perspectiva do Novo Testamento, como interpretada aqui, nos convida para algo ainda mais profundo. Participar da própria vida e natureza divina, experimentar uma união vital, transformadora com Ele em espírito. A questão que fica, inspirada por essa análise, é o que significa para nós individualmente e como comunidade, talvez, movermos do foco principal no bom, nas bênçãos e cuidados externos de Deus, para abraçarmos o melhor, que seria essa participação íntima na sua vida divina. Uma excelente questão para a gente levar conosco. Agradecemos ao ministro por trás dessas fontes, pela profundidade das percepções compartilhadas, e assim a gente conclui nossa análise de hoje sobre os Salmos.